Quanto mais eu consumo serviços de beleza, mais eu vejo que não é difícil se destacar no mercado. Nossa, parece uma luz atrás de mim, parecendo que eu sou uma entidade divina, mas é só a exposição que tá louca. Ó. Eu acho que é praticamente impossível você ser uma empreendedora e ir em qualquer outro negócio e não olhar como olhar empreendedor. Tipo, não pensar, gente, como é que essa empresa se paga? Será que eles estão tendo lucro? Gente, olha que atendimento ruim, né? Podia estar fazendo assim, assado. E depois que eu comecei a consumir mais serviços de beleza de outros locais também, eu sempre noto alguns detalhes que fazem muita diferença e eu sempre analiso muito os feedbacks que as minhas clientes me dão de coisas que pra mim são básicas, mas que eu vejo que é um básico que tá sendo muito mal feito por aí. Vou listar algumas dessas coisas que são muito básicas e talvez você não esteja fazendo. E ó, aqui eu não tô falando sobre oferecer um café incrível e essas coisas. Isso são coisas que eu considero algo a mais e depende muito do seu modelo de negócio. Mas eu tô falando do mínimo, tipo horário. Tudo bem que às vezes a gente acaba se atrasando um pouquinho nos atendimentos, mas por que a gente peca tanto na comunicação disso? Uma das coisas que os meus clientes mais elogiaram no meu formulário anônimo é quanto à minha pontualidade e essa transparência. Quando eu sei que eu vou atrasar um pouquinho, eu geralmente comunico ela, falo, olha, tem como vir um pouquinho, 10 minutinhos depois, porque vai atrasar um pouquinho aqui antes, fica ruim pra você, não fica. Então, ser muito transparente com o cliente. Outra coisa, por exemplo, aqui, por esse mês eu tinha deixado minha agenda fechada dias 20 e 21, porque eu ia estar viajando. Eu fechei, tipo, quase um mês antes, para que não tivesse aquele desgaste de eu ter que reagendar o cliente. Acabou que não deu certo, eu pude abrir esses dias, mas eu já fechei mês que vem a data que eu não vou estar presente, para que não tenha aquela coisa de marcar, ter que desmarcar. E se tiver que desmarcar com antecedência. Às vezes a gente que é profissional reclama muito que o cliente não remarca com antecedência, que o cliente não sei o que, não sei o que lá, mas a gente faz o mesmo com o cliente. E assim, complexo, né? Outra coisa, simplificar os valores. Inclusive é uma estratégia que eu já acho nos valores simples, tá? A técnica, valor e pronto. Mas eu vou simplificar, eu vou padronizar os preços das extensões de cílios. Porque, gente, é tão difícil às vezes entender uma tabela de valores. Se tiver isso é aquilo, se tiver isso é aquilo, se tiver isso é aquilo, se tiver isso é aquilo. E tem estratégias pra gente fazer uma precificação de forma que fique mais simplificada para o cliente. Não adianta encher ali de termo técnico, o cliente nem vai entender. Então, simplificar os valores é uma coisa que eu acho assim, facilita demais a comunicação com o cliente. Outra coisa, ser facilmente encontrado. A gente tem que tentar estar no máximo de lugares possíveis. No nosso Instagram tem informação de que cidade você atende, que bairro você atende, se for uma cidade grande. Coisas básicas que às vezes não estão lá. Outra coisa, cuidado com o ambiente. Gente, isso é uma coisa que às vezes eu me cobro muito aqui, porque eu atendo muito seguido, uma cliente em seguida da outra, porque graças a Deus eu ensino aqui o que eu realmente faço, minha agenda é cheia. E eu quero diminuir um pouco esse ritmo para que eu consiga varrer uns fiozinhos que caiu no chão antes de eu atender a próxima, higienizar melhor minha poltrona, sabe? E muitos dos lugares que eu vou, já fui, você chega, tá um caos. E é uma coisinha básica que dá pra gente ajustar na nossa agenda pra gente fazer de forma melhor, de forma mais agradável pro cliente. Deixa eu pensar em mais. Confirmação de horário. Eu sei que não é nossa obrigação confirmar o horário com o cliente, mas para quem tem o hábito de confirmar, confirme de forma muito precisa. Tipo, ó, confirmado então, fulana, seu horário dia tal, segunda-feira, às tal horas. Ter a coisa precisa, porque hoje em dia todo mundo lê as coisas correndo. Então isso é um tipo de atitude que facilita para nós, para ter certeza de que foi bem compreendido. Então, ter clareza nessa comunicação, tanto via mensagem quanto pessoalmente também, sabe? Principalmente quem já tem agenda cheia, assim como eu, às vezes a gente peca muito na questão de não ouvir o cliente, porque a gente tá com pressa de fazer ele rápido, a gente sabe que faz bem, mas a gente precisa transparecer isso, principalmente para os clientes novos. Então, assim, é detalhe, sabe? Ouvir a pessoa com calma, coisas que às vezes eu tô me incluindo nisso, coisas que às vezes eu também não faço. Mas enfim, alegria, tem várias outras coisas que dá pra gente discutir, principalmente nessa questão de atendimento, de protocolos pra facilitar. Então, me deixe saber se vocês querem que eu fale mais sobre isso.